Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, aqui nesse momento em nossos corações, amém? Glória a Deus por mais esse dia que o Senhor agiu e continua agindo nas nossas vidas, basta a gente olhar ao redor, amém? Eu vou falar aqui com vocês hoje sobre um trecho bíblico muito interessante que Deus trouxe ao meu coração. E o tema que eu coloquei foi: precisa confessar publicamente? A Bíblia, amados, ela nos traz esse trecho hoje como pão de amor, para nos ensinar um pouco mais de Deus e das suas promessas. Amém? Existe uma promessa, a vida eterna. Quem quer? Eu. E eu creio que você também queira. Afinal, nenhum de nós gosta da palavra morte, não é verdade? A morte, ela só traz coisas ruins dentro de nós. Mesmo que seja uma pessoa que só fez coisa errada e que morreu. Com certeza tem alguém que ama essa pessoa e vai sentir algo ruim por ela ter morrido. Sempre há tristeza na morte. Mas na vida eterna não terá mais tristeza. Com certeza, a gente almeja por isso, que a gente confesse essa verdade a Deus nos nossos corações. Tem um trecho poderoso que nos ensina sobre o confessar publicamente Jesus como Senhor. Eu posso citar o meu exemplo. Eu tinha vergonha de fazer isso. E mais que vergonha, né? Deus trouxe ao meu coração que eu tinha orgulho. Eu dizia para mim mesmo que isso não era necessário, porque eu não fazia nada de errado e eu confiava em Deus, que Ele era o Pai de todos, né? E toda errada estava eu, cheia de eu acho, cheia de orgulhos que precisavam ser quebrados por Deus. Porque, amados, a palavra de Deus diz, lá em 1 João 2:23, que todo aquele, que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, eu estava enganada, assim como você também pode estar. E nós devemos assumir isso perante Deus para que Ele possa nos ajudar. A gente tem que se humilhar para que Ele cresça em nós. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 22, também diz assim, quem negou que Jesus era o Cristo? O anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Nesse capítulo de João, capítulo 2, de 1 João, nós somos exortados a fazer permanecer em nós o que a gente ouve desde o princípio, sobre não negar Jesus e permanecer nele para receber a promessa de vida eterna e todas as outras promessas que Deus tem na Bíblia para nós, Não é ao nosso modo, mas ao modo de Deus. Como eu estava falando antes, eu tive esse problema e creio que é um problema de todos. Cada um de uma forma, talvez, na forma de pensar. Mas é necessário, sim, cumprir o que Deus diz através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Confessar publicamente, se batizar, permanecer nos caminhos do Senhor, obedecendo e deixando-se tratar de dentro para fora. Eu sei que cada coisa tem o seu tempo certo debaixo do céu. Mas será que nós não podemos retardar esse tempo? Se nós temos a escolha, eu creio que sim. Quando a gente resiste, a gente está retardando a bênção. A vida eterna está nas mãos de Deus, já pronta para ser entregue àqueles que se renderem à verdade, que é Jesus. Existe uma grande batalha espiritual que a gente não vê entre o bem e o mal, que insiste em nos resgatar. O mal, ele precisa de nós para que o mal seja feito.
E o bem também precisa de nós, para que o bem seja feito. Eis a questão: qual caminho escolheremos? Se a palavra de Deus diz, confesse publicamente, nós devemos fazer, mesmo tendo vergonha de início. Que a gente procure alguém que realmente seja cristão, que ama a Deus e peça, ajuda essa pessoa que tem frutos, para perto dela poder ir para a igreja e aos poucos ir se acostumando com a ideia. Foi isso que eu fiz. Eu creio que eu aceitei Jesus no meu coração para valer num teatro que eu fui, que chamava A Casa do Julgamento. A Casa do Julgamento, Mas depois de lá, eu não continuei indo para a igreja. Eu fui roubada pelas circunstâncias da vida e dos laços que me prendiam e me levavam para longe de Jesus. Jesus, ele tem sim poder para me resgatar de qualquer lugar, se ele quisesse. E eu creio que ele queria fazer isso, mas ele não podia, porque ele teria que respeitar o livre-arbítrio. E com certeza nada adiantaria ele fazer à força, porque eu não iria continuar. Eu precisaria me conscientizar de que eu preciso dele primeiro. Entende? E daí, quando um belo dia eu consegui frequentar a igreja com mais assiduidade, aí sim, Deus começou a me ajudar de verdade. Porque enquanto a gente foge, ele não pode nos ajudar. É um esforço que a gente faz inicialmente para o nosso próprio bem, mas lá na frente. É obedecer mesmo sem entender. Não é simplesmente ir para a igreja, é você ir querendo aprender para obedecer a Deus. Como uma amiga minha disse uma vez para mim, quando eu perguntei a ela, se a palavra de Deus fosse mentira, o que é que seria de nós? E ela sabiamente me respondeu. Ela disse assim: desde que eu comecei a seguir Deus e obedecê-lo, só coisas boas têm acontecido dentro de mim, principalmente. E com certeza, o externo também vai sentindo esse efeito. Porque muitas vezes a gente começa a perder coisas ao nosso redor quando a gente aceita Jesus, mas enquanto isso a gente deve continuar, porque Deus está limpando todo erro. E a gente deve confiar. Se houver desconfiança, discriminação por religião, por pessoas e resistência, não tem esse que consiga continuar. Sempre me lembro como Deus diz lá em sua palavra através de Jesus. Ele diz assim: deixem vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino de Deus. E nesse trecho aqui, amados, Deus traz claramente ao meu coração sobre a ausência de resistência de uma criança que confia no pai e na mãe. Essa criança, ela se joga, nos braços deles, faz o que eles dizem porque confia que aquelas pessoas ali é quem alimenta e supre tudo que ela precisa. Então é assim que a gente deve ser com Deus, eu creio, como crianças. A vida enganosa, ela nos tira essa pureza e essa simplicidade. Mas não é mais o engano que a gente deseja seguir, e sim a Deus. Se a gente escolher seguir um caminho diferente, a gente tem que mudar, não é verdade? Então, amém. Vamos aqui chamar Jesus para nos ajudar? Eu vou orar agora aqui e você ora comigo, tá bom? Orando agora juntos, eu peço a Deus que nós possamos ser tocados com o amor que vem dele. Senhor, nós te queremos, Pai, mas precisamos de ajuda para a vergonha cair por terra e a coragem prevalecer. Senhor, também temos muitas correntes que nos prendem. Ó Deus, nos ajuda. Nós não queremos mais os prazeres desse mundo. Queremos a promessa de vida eterna. Tua palavra diz que se a gente não tiver a vida eterna, a gente vai ter a morte eterna. Deus, nos livra dessa morte eterna. Nós não fomos feitos para ela. A gente sabe disso. A tua palavra também nos diz. O Senhor nos quer dar vida. Vida em abundância. Aqui
e na eternidade. E nós precisamos nos esforçar, Pai. Nos ajuda. Nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, nos leva para uma igreja verdadeira, que te adore em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus por essa palavra poderosa. Se você pensar em alguém agora, no seu coração, que precisa ouvir isso, compartilhe essa mensagem. Quando aqui fala precisar confessar publicamente, não quer dizer apenas que a gente vá lá na frente da igreja e faça isso apenas uma vez. Porque depois dali, a gente vai querer confessar Jesus todos os dias da nossa vida. Ou seja, a gente não vai ter mais vergonha. E talvez seja isso que nos impede de confessar publicamente. A gente às vezes não quer ser igual aquele crente que a gente vê, né? Aquele crente chato, aquele crente que só fala de Jesus. Mas sabe por que a gente resiste? Porque a gente não conhece o quão bom é viver debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Se a gente soubesse quão poderoso é estar com Deus, o Criador de tudo, a gente não resistiria. A gente confessaria agora, nesse momento, a gente queria ir para a igreja agora para confessar. Eu digo isso porque Deus fez isso dentro de mim. E com certeza, se fosse algo ruim, se fosse algo que a gente não recebesse coragem do céu para fazer, a gente não faria. A gente não saía por aí parecendo, né, um crente inconveniente, um crente chato, para falar do amor dele para vocês. Se não houvesse uma força maior que nos fizesse fazer isso. Então, nesse momento, pare, reflita com o Senhor, só você e Ele, no seu secreto. E pergunte a Ele o que está impedindo de você se aproximar dEle. Porque confessar publicamente é só o primeiro passo. Depois é que você vai ver as mudanças na sua vida. Eu falo isso por mim. A mudança não é mágica, não é de uma hora para outra. Ela é um processo. E é até a gente ir para o céu. As mudanças, elas vão acontecendo. Mas durante o acontecimento dessas mudanças, a gente fica maravilhada com as coisas que a gente vê Deus fazer na nossa vida, que a gente sozinha antes não conseguia. Então a gente vê que existe um poder maior, que existe algo que nos prende para não ir para esse poder. Assim como também tem um poder que nos segura e nos protege depois que a gente se entrega a Ele, que é o poder de Deus. A palavra de Deus nos diz que o mal ele tem poder nessa terra. Quando a gente deixa ele dominar a nossa vida. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, que é a Bíblia, a gente começa a conhecer que existe um que tem muito mais poder do que o mal, que criou o mal até, e que permite que ele esteja aqui ainda porque é justo. Então, que possamos ficar do lado do bem, do lado daquele que é justo, do lado daquele que criou tudo. Que a gente não se satisfaça apenas com o que é pouco, com o que a gente acha bom, com o que a gente ganha ali de pouquinho, de agradável. Não. Deus quer nos dar mais. Deus quer nos dar o melhor para nós. Tantas vezes a gente tem tanto, né? Às vezes a gente tem muitas riquezas, a gente tem tudo que a gente quer, mas a gente não é feliz. Não é verdade? Às vezes a gente com algo diferente, até menos, a gente acaba sendo mais feliz. Deus sabe de cada coração. Ele sabe do que a gente precisa. E Ele está aqui para nos dar. Para nos dar muito mais do que a gente pensa e imagina. Que possamos nos render aos pés do Senhor. E dizer como diz o Salmo 31:14. Mas eu confiarei em Ti, Senhor. E disse, Tu és o meu Deus. Amém? Deus te abençoe. Espero que essa mensagem frutifique no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.